salve, galera linda, tudo bem com vocês? Bora começar a semana em alto astral com informação, é aqui no canal Desnudes. Eu sou a professora Fernanda Toscani e a gente vem aqui sempre trazer no nosso canal questões interessantes, importantes da discussão, aquilo que você quer perguntar, não tem pra quem? O teu lugar é aqui no canal Desnudes. Antes de mais nada, bora lá! Curtir o nosso vídeo, deixar seu comentário, ativar o sininho do engajamento e, é claro, se inscrever no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema super relevante. Na semana passada nós falamos sobre maconha e aí surgiram algumas dúvidas, algumas sugestões em se abordar a temática da dependência química. Sim, essa temática que é deixada sempre na marginalidade, as pessoas chamam de vagabundo, de falta de caráter, e na verdade a gente vai ver que a dependência química é sim uma doença. Então, antes da gente sair, taxando, rotulando os dependentes, vamos entender um pouquinho como isso funciona. Então, o que é a dependência química? Na verdade, é um padrão comportamental diferenciado em relação ao uso de determinadas substâncias químicas. Então, em outras palavras, a pessoa perde a mão, se desanda conforme está consumindo a substância química. Começa no uso recreativo e posteriormente vê naquela substância um apoio, uma muleta para a qual, ela pode tirar as coisas difíceis, também quando for muito alegre. Então acaba utilizando a droga ou a substância química como a sua muleta. Então é uma doença biopsicossocial. E por quê, Justamente porque a gente tem esses três fatores, biológico, psicológico e social, envolvidos como um risco para o desenvolvimento da dependência química. Então, por exemplo, a biológico, a gente sabe que algumas pessoas elas têm a tendência a uma metabolização mais rápida da substância química e, consequentemente, ela vai precisar de maiores dosagens. E aquilo vai consumindo, ela vai aumentando aquela dosagem e isso vai criando no sistema cerebral a parte de recompensa. A liberação de dopamina, que é um neurotransmissor relacionado à sensação de prazer, e ela começa a produzir em maiores quantidades conforme ela usa. Só que chega um momento que naturalmente ela já não consegue mais produzir em tamanha quantidade. E aí leva a questão dela achar que a droga é que vai estar relacionada a essa sensação de prazer. Além disso, a gente sabe que o uso contínuo de algumas substâncias, ela está relacionada ao desenvolvimento de receptores cerebrais, então nos neurônios, nas células. Essas células desenvolvem proteínas que vão receber a droga e por isso que quando retirada, existe uma substância, existe uma proteína lá para receber a droga. Se não tem droga, ela vai começar a mandar sinais para o corpo que está faltando alguma coisa. E aí vem, por exemplo, as características da síndrome de abstinência. Inclusive, a relação com a dependência química da doença está relacionada a esse fator da tolerância que a gente comentou e também da abstinência. A tolerância é cada vez necessidade de maior dosagem para sentir o prazer e a questão da abstinência, que quando retirada a droga começa a ter insônia, crises de ansiedade, sintomas de pânico, raiva e outras sensações que podem estar relacionadas a uma crise de abstinência, ok? Então, esse fator biológico, inclusive, já há estudos que apontam a genética, Então, por exemplo, o alcoolismo como uma doença genética. Então, você já tem maior facilidade em metabolizar o álcool. E, portanto, se você começa a consumir, você vai ter a chance aí de desenvolver a dependência química. Por isso que se trata, Aí a gente vê várias famílias em que as gerações, se encontram com o problema do alcoolismo, tá? Os riscos psicológicos, a gente poderia estar falando nessa questão de sensação de prazer, de sensação, principalmente na adolescência, quando a gente se sente meio incompleto, quando parece que está faltando alguma coisa, e a droga chega ali e se encaixa muito bem. E aqui vale, um detalhezinho ali, uma observação de que medicamento também pode causar dependência química. Então, às vezes a pessoa acha, eu não sou nem usuário de nenhuma droga, não tem nada a ver comigo esse vídeo, Mas, na verdade, você consome bastante remédio para insônia, remédio para ansiedade, e às vezes tem que aumentar a dosagem para começar a fazer efeito.
Então isso já implica também a questão da dependência medicamentosa e esse fator, né, psicológico de que a droga, o componente químico, ele me satisfaz, ele me deixa bem, tá? E social, a gente vê aí, por exemplo, toda rodinha, a galera com um copo, né? A facilidade em se ter, principalmente as drogas lícitas, como o álcool, o tabaco, mas também as ilícitas, né? Hoje em dia vai numa rave, vai ver aí uma galera ali com aquele kit rave, né? Com várias substâncias como LSD, êxtase, e cada vez mais uma dependência desse fator social de se fazer parte de algo. Por isso a adolescência é um caminho ali muito atingido pela dependência química. A maior parte dos indivíduos começa, né, a desenvolver a dependência química na adolescência, justamente por essas circunstâncias, tá? Alguns dos sintomas da dependência química. Então nós temos lá, a pessoa começa a mudar hábitos de higiene, começa a ter desleixo com a aparência, ela deixa de fazer suas atividades de rotina, ela tem impulsos de agressividade ou então isolamento social. São alguns sintomas que você começa a perceber que a pessoa não está como ela era antes, né? E claro que a dependência química ela leva a várias outras doenças. Então, o compartilhamento de seringas, por exemplo, na heroína, né, ou até no uso da cocaína injetável, pode levar a hepatite, a HIV, a transmissão do vírus da AIDS. A gente tem, né, aquelas que são fumadas, como a maconha, como o tabaco, levando aí aumento de problemas respiratórios, enfisema pulmonar, né, câncer relacionado a todo o trato respiratório. Também temos a questão do AVC, das doenças cardiovasculares, infarto. Então há uma série de situações correlacionadas à dependência química. E daí uma pergunta, né, que a gente vai deixar para responder no próximo vídeo mas a dependência química, sendo uma doença, tem cura? E no próximo vídeo, na quinta-feira, a gente vai trazer um pouquinho sobre esta temática. A gente vai ver que não tem cura, mas tem tratamento. Então nós vamos falar dos tratamentos para a dependência química. Lembrando, pessoal, que cerca de 35 milhões de pessoas são afetadas pela dependência química. E o pior, 1 em cada 7 aceita o tratamento. Então, a gente precisa tirar, né, desmistificar isso, falar abertamente e dizer sim, é uma doença, você está amparado e tem sim tratamento. Não tem cura, mas tem tratamento. Então, na quinta-feira eu volto e a gente vem falar aí um pouquinho sobre os tratamentos relacionados à dependência química. Lembrando, quer participar? Quer deixar sua dúvida? Quer deixar sua sugestão? Manda lá no nosso e-mail fdesnudes@gmail.com ou também nas nossas redes sociais. Vai ser sempre um prazer, uma honra trazer aquilo que você quer ouvir, saber e entender. Te encontro então na quinta-feira. Um grande beijo e até lá!